paz do Senhor Jesus a todos, que alegria estarmos juntos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. O Senhor tem nos dado a oportunidade de diariamente reservarmos um tempo do nosso dia para lermos juntos a Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar início a mais um livro da Bíblia, o livro de Jeremias, o profeta Jeremias. Nós vamos iniciar a leitura desse livro juntos, primeiro capítulo do livro de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estrangeiros e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Fizemos então a leitura do primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias. E agora nós vamos passar a leitura do segundo capítulo.
E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então, Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto, passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo? Ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofe e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não procuras isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: nunca mais transgredirei.
Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha, pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os Baalins. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto e que conforme o desejo da sua alma sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, não há esperança. Não, porque amo os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas que dizem ao pau, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação. Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais te veremos? Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas estas coisas. E ainda dizes, eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Amém? Glória a Deus. Fizemos a leitura dos 2 primeiros capítulos do livro de Jeremias.
Iniciamos então a leitura de um novo livro hoje e a partir do próximo episódio nós vamos prosseguindo na leitura da palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.